Tudo bem? Então, quando Dario I ele vai assumir o trono em 522 a.C., ele vai estender o domínio desse império. Ele vai de Trácia, na Europa, até a Ásia Central. Ele também vai, quando ele faz isso, né, como vimos, ele vai se declarar um semideus, um filho de Deus Todo-Poderoso, que era algo comum a todos os imperadores antigos, para que as pessoas pudessem respeitá-lo, temê-lo, como se fosse um Deus verdadeiro. Ele também vai pegar o seu império e vai organizar, dividindo esse império em satrápias. Essas satrápias elas eram administradas por nobres que eram escolhidos por ele. Contudo, ele não confiava em ninguém, que era natural também, e elaborou então pessoas que podiam vigiar essas satrápias, visitando elas de tempo em tempo. Essas pessoas, esses funcionários reais, eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Houve estímulos ao comércio e o florescimento de várias capitais acabam surgindo dentro do Império Persa. As capitais mais conhecidas historicamente, e aqui tem alguns relatos também dentro da arqueologia, é Susa, ou Susa, temos também Persépolis, que é a que ainda tem filmes e etc., e Passárgada, que também é uma que é citada em muitos filmes antigos. Por que isso? Essas capitais elas surgiram no decorrer da demanda da corte, porque a corte ela se mudava para vários locais dentro do império. E conforme a corte se mudava, então se criava mais uma capital. Então por isso que acaba surgindo várias capitais no Império Persa. Dario também ele vai se envolver numa disputa pela hegemonia comercial nos mares Egeu e dos mares Negros. Isso vai fazer com que ele tendencie a ficar dos lados dos fenícios. E é quando começa então o enfraquecimento mais à frente do seu império, porque ele vai entrar nas guerras médicas para poder ali ajudar, e ele não vai ter recurso suficiente para manter essa guerra. Contudo, ali ele acaba sendo derrotado pelos atenienses dentro da batalha de Maratona. Então, nesta batalha, onde os atenienses vencem ele vai ter uma derrocada tremenda de exército, de poder aquisitivo, de recursos. Ele faz isso até mesmo esperando invadir, né, as terras que ficavam posterior ao mar Egeu e o mar Negro para ficar com seus despojos de guerra, e nada disso acontece. Então a derrocada do grande Império Persa teve início lá no reinado de Xerxes, que também foi derrotado pelos gregos na Batalha de Salamina. Essa Batalha de Salamina ela foi uma tentativa de Xerxes se vingar pela derrota de Dario. Contudo, a derrocada final ela vem através da morte de Dario III, que não consegue resistir às investidas dos gregos e macedônios através da figura, ou capitaneada pela figura de Alexandre o Grande. Nesse aspecto da Pérsia, é importante nós sabermos, principalmente aqueles que estudam teologia,
a religião dualista que existia naquela época, que faz com que Ciro haja de complacência até mesmo com os judeus, porque dentro da visão desta religião haviam deuses maus, deuses bons, e o Deus de Israel era visto como um Deus bom. Então esse dualismo acaba por si influenciando muito as políticas benevolentes de Ciro a favor de Israel. O fundador dessa religião que influencia Ciro é o Zoroastra, ou também conhecido como Zaratustra. Ele acaba estabelecendo esses princípios gerais desta religião. Esta religião, ainda hoje, de forma comedida, continua sendo ainda praticada ao redor do mundo e influenciou também algumas outras religiões grandes que existem na Terra. Vamos agora para o Império Grego. O Império Grego, a civilização grega, é talvez a civilização que tem mais registro histórico dentro do Ocidente, onde nós podemos assim estudá-la e ver. Você tem influência grega na língua, na ciência, na filosofia, nos pensamentos, na política, economia, geografia. Então a influência grega no Ocidente ela é bem extensa e bem forte. O Império Grego ele influencia de uma maneira tão grandiosa o mundo que ele é um dos facilitadores para a expansão do Evangelho logo depois que Roma assume, governa ali parte do mundo antigo, pois a cultura grega, a língua grega, era falada em quase todo o mundo antigo. Então as pessoas conseguiam se expressar e falar. Então a Grécia Antiga ela se desenvolveu lá no sul da Europa, mas de uma forma mais precisa na Península Balcânica. E ele acaba tendo essa expressão nessa península, eles vão atrás de recursos de alimentação, para plantar, para a colheita. Então eles chegam até esta península. Depois eles vão ter uma expansão geográfica natural até a península de Peloponeso e por diversos locais no mar Mediterrâneo. Essa civilização ela começou a desenvolver-se cerca de 1100 a.C. e a sua história deu-se até 146 a.C., que foi quando essa civilização ela foi totalmente dominada pelos romanos. E ali começa então a história de um novo império. Tradicionalmente, quando nós estudamos o Império Grego, ele é dividido em 5 períodos, aonde vai trazer grandes marcas da história grega no decorrer da influência dela no mundo. Esses 5 períodos, então, não são períodos rígidos de começo, mas acabam sendo são períodos de localização do pensamento da civilização grega. A grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, que são as cidades, que é uma espécie de cidade-estado, aonde serve de exemplo até mesmo para a organização política atual em muitos países. Sendo esta também, tendo como as maiores cidades-estados e mais importantes, era Atenas e Esparta. Cada uma acabava representando um modo e um modelo de atuação. Então, mediante tais pensamentos,
acaba apontando para um período da história grega que é necessário que nós venhamos a aprender e saber. Então, daqui a pouco nós estaremos de volta falando sobre períodos da história grega.